Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. E se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite e faz o quê? Se inscreve. É isso aí, inscreva-se agora. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que Paulo escreve à igreja de Roma. No capítulo 16, Paulo ele vai citar várias pessoas e vai agradecer pessoas que foram participante do seu ministério. Ele vai pedir para que esses irmãos se afastem de algumas pessoas que dizem servir a Cristo, mas na verdade servem aos seus próprios ventres. Isso a gente precisa voltar a fazer novamente. Nós precisamos fazer assim, que nem Paulo, selecionar com quem nós vamos andar até mesmo na obra do Senhor. Muito bem, tem pessoas que não dá mesmo para andar junto conosco, né? Na obra do Senhor. São pessoas que não têm assim uma capacidade de enfrentar algumas coisas, né? Na caminhada do evangelho, né? Salmo 7,6. O salmista diz assim: conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Deus é conhecido entre o seu povo, mas tem algumas pessoas que mesmo no meio do povo de Deus que ainda não o conheceu. Não conheceu. Porque as suas atitudes não mostram que verdadeiramente conhece Deus. Parece assim que não teve um verdadeiro encontro com Deus, né? Cadê os frutos que a gente não vê? Essas pessoas são verdadeiros quebrantosos, chofrangos. É interessante o que você falou. Eu queria que você explicasse para nós, porque nem todo mundo sabe o que significa isso, né? Essas expressões. O que é quebrantoso e o que é chofrango, né? Porque tem algumas pessoas que não entendem. Era bom que a gente explicasse isso aí. Muito bem, é verdade. São aves que Moisés colocou como imundas naquele tempo, né? Que ele Sim. existia, que não podiam comer entre os judeus, né? Era considerada imunda. Consideradas imundas. Nós temos aqui, deixa eu ler aqui essa passagem bíblica. Deixa eu ver se eu acho aqui. Levítico capítulo 11. Se não for, a gente procura aqui. Levítico capítulo 11, versículo 13. E vocês acompanham aí, viu? Pegue a Bíblia, acompanhem com a gente para vocês entenderem melhor. Ó, o versículo 12 diz o seguinte: tudo o que não tem barbatana, nem escama nas águas, será para vós abominação. Dentre as aves, a estas abominareis, não se comerão, serão abomináveis a águia, o quebrantoso e o chofrango. Então eram 3 espécies de ave que era considerada imunda. Assim como ela falou, né, são pessoas que na verdade têm essa característica, que assim como Deus criou as aves dos céus, como Deus criou as aves marinhas, que muitas delas foi incluída por Moisés como limpas, nós também temos essas aves que eram imundas. Nossa. Então, nem todos que estão dentro da casa do Senhor significa que estão limpos, não é verdade? Nem todos que estão na casa do Senhor significa que estão limpos. São verdadeiros quebrantosos. Gostei, filosofou hoje. E assim como a gente está vendo no Salmo... Sim, uma coisa também que me chama a atenção, porque em muitos salmos, ou em alguns salmos, está escrito Neginote. Bom, bem lembrado também. Neginote é um termo usado para descrever que aquele salmo era cantado com instrumento de corda. Por exemplo, os salmos são cânticos, né? É verdade. Os salmos são cânticos que os judeus cantavam. Alguns desses salmos cantava-se com instrumento de sopro, outros salmos cantava-se apenas, vamos dizer assim, a capela, sem instrumento nenhum, e outros cantava-se com instrumento de corda.
Veja que tudo, os judeus, ele tinha tudo sobre ordens. Esse é um dos salmos que tem essa palavra, mas não é só ele. No início do salmo vai estar lá. Salmo 4, Salmo 6, 54, 55, 61, 67 e 77. Esses salmos, ele aponta, quando você encontrar aquela palavrinha ali, descrita antes do início do salmo, significa que eles eram cantados com um instrumento de corda. Veja, e esse Salmo 76 que nós estamos falando é um deles. Muito bem, nosso canal também ensina, né? É verdade. Bom, o verso 2 diz o seguinte: em Salém está o seu tabernáculo. Bom, eu vou interromper de novo. Sim, sim. O que é Salém? Bom, muito bom. Algumas palavras da Bíblia é bom a gente saber, né? Tem verdade. gente que lê, pessoas que lê e não presta atenção e deixa passar. Muito Mas bom. explique aí pra gente o que é Salém. Veja, o verso 2 diz o seguinte: em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Salém é o nome antigo de Jerusalém, né? Nossa, muito bom saber disso. Chamava-se Salém, né? Era como se fosse uma abreviatura, né, do nome, até porque chamava-se Jebus, né? Jerusalém chamava-se Jebus, mais tarde passou a se chamar Jerusalém, mas ela também foi chamada de Salém, Jerusalém. E aqui ele vai dizer que em Salém, ou seja, em Jerusalém, talvez em outra tradução assim, mais nova, possa ser que esteja já com a expressão Jerusalém, ao invés de Salém. Mas se a sua Bíblia tem a palavra Salém aí, é porque significa Jerusalém. Muito bem mesmo. Em Jerusalém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Veja só, Deus é conhecido entre o seu povo, e o povo conhece Deus, e sabe que Deus está no seu templo, no seu tabernáculo. E aonde é que fica esse tabernáculo? Eles estão dizendo em Jerusalém. E hoje, se a gente perguntar para algumas pessoas que se dizem cristã, aonde é que Deus está? Eu acho que vai ter muita gente que vai ficar sem saber responder essa pergunta tão simples. Verdade. Naquele tempo, o povo de Deus identificou que Deus estava em Jerusalém, que Deus estava em Sião, ali era a sua morada. E hoje eu pergunto, aonde é a morada de Deus? Aonde é? Você sabe responder onde é a morada de Deus? A morada de Deus continua sendo no seu templo, mas não é lá em Jerusalém. E hoje é em cada um de nós. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, nós somos esse templo. Mas tem muitas pessoas que, se você perguntar isso, ele não sabe responder onde é que o Senhor habita hoje. O Senhor habita no meio do seu povo. O verso 3 diz ali: despedaça ele os relâmpagos do arco e o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Esses montes eternos aqui está falando de homens, né? Está falando de pessoas que tem até nome na história e que colocaram o seu nome de tal forma em que se vai para a eternidade, tipo Abraão, Isaac, Jacó. Mas ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Isaac, ele é maior do que Jacó, ele é maior do que qualquer rei na terra. Esses homens foram importantes? Foram importantes. Mas o nosso Deus, aquele que habita em Jerusalém, identificado pelos judeus, e hoje em nós, ele é maior do que qualquer um. Ele é maior até do que Asaf, que escreveu esse salmo, né? Veja, e nenhum dos valentes pode se levantar-se das próprias mãos. Nem mesmo Davi, que foi um homem tão valente, que pode ser considerado um desses montes, porque monte aqui está falando de homens, e não de um monte de terra. Muito bom saber disso, muito bom. É bom você sempre frisar assim, essas palavras, né? Para as pessoas entenderem melhor. Veja, então ele está dizendo que Deus por que Deus é maior do que qualquer um desses homens importantes? Porque nem mesmo Davi, que foi um valente, foi um grande homem de Deus, ele não tem o poder de levantar-se lá da sepultura e voltar a viver novamente.
mas Deus tem o poder de trazer Davi de volta à vida. Só ele mesmo. É por isso que tem um hino que diz assim: ele é bem maior que tudo. É verdade. Quem pode subsistir à tua vista? Ninguém pode. Imagine se Deus ele é um Deus guerreiro, poderoso, forte. Agora você imagine um Deus irado. Não pense que Deus vai se apresentar como aquele Deus misericordioso no juízo. O juízo será sem misericórdia para aqueles que não exerceram misericórdia, diz a palavra Ai do Senhor. dessas pessoas, né? É Ai verdade. dessas pessoas. Daqueles que dizem com as suas arrogâncias que serve a Deus, mas que na verdade não serve. Estão ali simplesmente por um título, ou por isso, por aquilo outro, por expressões. A gente tem visto muitos isso aí. Pessoas que estão ali só para fazer propaganda, né? Fazem propaganda de si mesmo e querem que muitas vezes que você seja parte dessa propaganda dele, né? E nós estamos aqui para propagar o nome de Jesus e não para fazer propaganda de homens. É a prioridade do cristão. É verdade. Antes a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisa carros e cavalos. Tu és terrível. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Quando foi que isso aconteceu? Quando Deus exerceu o juízo, expulsando Satanás de lá. Mesmo aquele que habitou no céu um dia foi expulso de lá. Então tem pessoas que acham que o juízo não vai alcançar ele aqui na terra. Se Deus, ele exerceu juízo sobre aquele que vivia lá e que era perfeito junto dele, junto a ele, se Deus o expulsou de lá exercendo juízo, imagine eu e você que está aí. Nós somos pessoas muito, mas muitos menores do que Deus criou os anjos. Por que nós somos menores? Até ele diz que Deus foi um pouco menor, Cristo se tornou um pouco menor do que os anjos por causa da morte. Assim nós também. Os anjos são imortais e nós somos menores do que os anjos por causa da mortalidade que um dia vamos passar por ela. No entanto, nós nos tornamos tais quais os anjos quando nós nos arrependemos e reconhecemos as nossas fragilidades. O verso de número 9 diz o seguinte: ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, veja, ele salva os humildes, ele não salva a arrogante, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo da ira te cinges. Fazes votos, aí aqui vem o conselho do salmista: fazei voto e pagai-o ao Senhor, vosso Deus. Traga presente todos os que rodeiam aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. O orgulho, olha, Deus quebranta o orgulho. Sem quebrantamento do orgulho, ou se quebranta, ou deixa o orgulho, ou está perdido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Que você possa ficar com essa palavra hoje. Um Deus de misericórdia, mas também um Deus do juízo. Deus é Deus de juízo. Muito profunda esta palavra mesmo, meu irmão. Então, Deus, ele é tremendo em exercer juízo. Deus continua exercendo juízo aqui nessa terra e voltará para executar o chamado juízo final. Se hoje Deus pune uma cidade ou um povo com um simples terremoto e o povo fica assustado, imagine quando Deus vier para exercer o juízo final. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos preparemos hoje, deixando todo orgulho, deixando toda vaidade, para que naquele grande e terrível dia do Senhor, a ira do Senhor não nos alcance. Espero que você tenha gostado desse vídeo nesta noite, né?
Que Deus abençoe a você e que você continue nos acompanhando no nosso canal. E que estejamos sempre alerta, porque o juízo de Deus é real. É verdade. E ele irá vir. Ele virá para executar juízo na terra. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém, né?